Vamos abrir a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 23 ao verso 31. Vamos lendo o texto e da maneira que vamos meditando, vamos fazendo a leitura. Uma vez solto, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e anciões. Ouvindo isso, unânime levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo, Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, e com os gentios e gente de Israel. Vamos orar? Ó Pai, fala o nosso coração, fala a nossa alma, fala a nossa vida. Nos ensina, Senhor, a viver de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer. Fala o nosso coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, certa vez, ainda novo na fé, tinha uma construção ao lado da minha casa, onde eu morava em São Paulo. E todos os dias eu via os homens trabalhar naquela construção. E eu fiquei pensando, como que eu posso pregar o Evangelho para esses homens? Então, um dia eu fui naquela construção e tinha um conhecido. Então, eu preguei o Evangelho para um homem, e aquele homem não aceitou o Evangelho. Falou coisas duras contra a minha fé, e eu voltei para casa muito chateado. Mas muito chateado mesmo. Cheguei em casa, falei com a minha esposa, falei: olha, não gostei daquele senhor que falou isso comigo. Eu vou orar e amanhã eu vou voltar lá e eu vou falar muitas coisas para aquele homem, bastante coisa mesmo. E assim o fiz. No dia seguinte, tive uma ideia. Fiz uma garrafa de café, comprei um pacote de biscoito, peguei o pacote de biscoito e a garrafa de café e fui até aquela construção. Cheguei lá, convidei aqueles homens para tomar café, eles tomaram café, comeram biscoito, e eu falei: e agora que eu vou falar? Fui preparado para falar duras coisas para aquele homem. Mas no final daquele café, aquele homem olha para mim e fala: olha, você me perdoa de ter tratado você ontem daquele jeito. Não devia ter falado aquilo com você. Você está certo. Você deve procurar a Deus. E naquele mesmo dia, tinha uma reunião de oração na congregação. Então eu convido aquele homem para ir para a reunião de oração. E aquele homem foi para a reunião de oração comigo. E voltei muito feliz para minha casa. Porque não só livrei de falar coisas duras, mas ainda convidei um homem para ir para a casa do Senhor. E ele foi. Mas ele não continuou indo na igreja. Passou-se um tempo, formei no IBEL, trabalhei em alguns outros campos, e ainda quando eu cheguei aqui, passado alguns meses, eu recebi a notícia que aquele homem tinha se convertido e batizado para a honra e a glória do nosso Deus. O que faz a palavra do Senhor? Pedro e João receberam duras advertências nos versículos anteriores. E a partir do verso 23 aqui, Pedro e João vão ao encontro da sua igreja. E chegando na sua igreja, ele contou tudo quanto tinha acontecido com eles.
como eles tinham sido tratados pelos sacerdotes e pelos principais anciões que ali havia. Como ele diz no verso 23, uma vez procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe havia dito os principais sacerdotes e anciões. Só que no verso 24, a igreja do Senhor se levanta. Verso 24 diz, ouvindo isso unânime, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus e a terra e o mar e tudo que nelas há. A igreja do Senhor se levantou para orar. É exatamente nessa temática que nós vamos meditar nessa noite. A oração visando o anúncio do reino de Deus. A oração visando o anúncio do reino de Deus. Mas esse anúncio do reino de Deus, ele é apresentado da seguinte maneira. O Messias teve seus adversários e seus servos também teve. Os discípulos e a igreja do Senhor até hoje se enfrenta com seus adversários, aqueles opostos. O evangelho da graça, o evangelho do amor, o evangelho da misericórdia, o evangelho da bondade, o evangelho que salva o pecador. A partir do verso 24, então, a igreja do Senhor começa a orar, e a expressão dessa oração, ela se relaciona com o Antigo Testamento. Uma profecia já relacionada, desde o Antigo Testamento, no Salmo de número 2. E a partir do verso 1 e 2 daquele Salmo, nós podemos até ler esse Salmo. Vamos lá, vamos ler esse Salmo lá. Salmo 2, verso 1 e o verso 2. Até o verso 3, vamos ver, o texto de lá diz assim, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reinos da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido? Verso 3 vai dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. No Novo Testamento, a profecia vai se cumprindo conforme ela é prescrita no Antigo Testamento. Os salmos relacionados ao Novo agora se cumprem através dos seus discípulos. Há tanto ódio pela palavra Messias, há tanto ódio pela palavra de Jesus, há tanto ódio pelo aquele que salva. Podemos pregar qualquer coisa, podemos pregar qualquer outra mensagem, filosofias em vãs, mensagem que vai massagear o ego do homem, e todos vão aceitar. Agora, quando nós pregamos o evangelho da graça, o evangelho que precisa se arrepender, o evangelho que precisa se libertar, o evangelho que precisa abandonar os erros, vamos encontrar adversários. Vamos encontrar adversários. Porque isso já é profecia. Todo aquele que queira viver no Evangelho, pregar o Evangelho, vai encontrar adversário. Seja dentro de casa ou fora de casa. E não pense que nem todos que aqueles que vão ouvir a mensagem vão se converter. Nem todos eles vão se converter. Porque até o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer, quem comigo não se ajunta, se espalha. E aqui os discípulos estão pregando o Evangelho no templo e volta para a sua igreja dizendo, a igreja prostra em oração, citando o Antigo Testamento. O verso 27 desse texto vai dizer, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Interessante, irmãos. O servo de Deus se reúne na casa do Senhor para adoração.
e os não servos de Deus se reúnem para ir contra aqueles que se ajuntam para a oração, para o louvor e a gratidão de Deus. Temos adversário. Um adversário que não é apenas só sangue, mas também espiritual, o próprio Satanás. Como a Bíblia diz, no final do tempo o amor de muitos se esfriarão, e isso está acontecendo. E nós podemos ver isso, que a falta de amor vai nos trazer grande dor para a nossa vida, para a igreja, para os nossos filhos e para a nossa família. Mas a oração que visa o anúncio do reino de Deus, ele apresenta o segundo aspecto desse texto, que é: o servo do Senhor cumprirão os propósitos estabelecidos pelo Senhor. Deus estabeleceu para os teus servos pregar o Evangelho. Nos chamou para isso. Nos chamou para esse anúncio do Evangelho. Aquele que restaura, aquele que muda, aquele que fortalece. Do verso 28 até o verso número 31, o texto vai dizer: para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda intrepidez a tua palavra. O Senhor nos chama para pregar o Evangelho da graça. O Senhor nos chama para pregar esse Evangelho. E é um Evangelho que devemos pregar com intrepidez, com segurança, com agilidade, com veemência. Nós devemos pregar esse Evangelho dia após dia. O verso 30 vai dizer: enquanto estende as mãos para fazer, olha só o que está dizendo aqui: curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. No nome do teu santo servo Jesus. A nossa maior dificuldade é com a promoção das curas. As curas, ela pode ter grandes promoções. Estabelecer como padrão de regra de fé e prática. As curas são verdadeiras. Elas são bíblicas. E quem faz as curas não é o homem, mas é Cristo. Quando o homem se entrega na mão de Deus, reconhecendo que ele não tem mais condições, se essa é a vontade de Deus, ele é curado. Assim é estabelecido pelo Senhor. Já orei por várias pessoas enfermas. Algumas delas foram curadas pelo Senhor. Outras não foram curadas pelo Senhor. Mas por quais delas nós devemos louvar a Deus? Pelas duas. Porque se cumpre no Senhor tanto fazer e quanto realizar do Senhor. As duas são para o louvor e glória de Deus. Se Deus assim quis ser curado, honra e glória seja dada a Deus. Mas se não quis ser curado pelo Senhor, honra e glória seja dada a Deus também. E nós temos uma grande dificuldade de encarar a morte como algo ruim, e a morte pode ser uma cura. Pode não, ela é uma cura. Porque partindo dessa vida, aqueles que estão em Cristo Jesus é incomparavelmente melhor. Em contrapartida também, o texto vai nos dizer que o Senhor tem sinais de prodígio, e ele vai nos dizer também, por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. A grande dificuldade é porque a promoção da cura não glorificam a Jesus, mas quer glorificar o homem como melhor do que o outro. Porque fulano orou e curou, ele é melhor do que o outro pastor. Fulano ora, ele é melhor do que o outro membro da igreja. É mais santo do que o outro. Existe uma promoção do homem.
O ego do homem parece que sobe por intermédio dessas curas. Essa é a nossa grande dificuldade. Mas quem deve ser louvado com todas essas coisas devem ser o nosso Senhor Jesus Cristo. O texto está falando que é por intermédio do nome do teu santo servo Jesus que ele foi curado. Está relacionado àquele homem de 40 anos que foi curado quando estava na porta do templo de Salomão. E nós devemos ter cuidado com isso. Não de menosprezar a cura, mas de saber que aqueles que são curados foi no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. O verso 31, e vai dizer, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Olha que bênção maravilhosa para a igreja do Senhor. Toda oração, ela vem por respostas. Esses homens e mulheres, todos que ali estavam reunidos, orou, e naquele mesmo lugar, fala que tremeu o lugar. Estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E a partir desse evento, esse povo partiu para a pregação do Evangelho. Do Evangelho. Veja só aqui, irmãos, eu quero aqui corrigir um pecado. Isso é um pecado. Muitas vezes nós oramos, Senhor, converta o coração de fulano. Mas você pregou para ele? Eu preguei para ele? Como é que ele vai se converter se eu não preguei? Está vendo que a oração está ligada com a pregação? Oraram, ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, irmãos e irmãs, quando nós oramos para alguém se converter, nós temos a missão de pregar o Evangelho para aquela pessoa. Temos as missões. Talvez nós passamos com pessoas ao nosso lado e aqui fazendo um pequeno cálculo. Nós trabalhamos 9 horas por dia com alguém, por dia, todos os dias, 7 dias ou 6 dias na semana, 5 dias, com a pessoa do meu lado, todos os dias. Talvez mais, porque trabalha 9 horas lá, mais 1 hora de viagem, mais 1 hora para voltar, 2 horas, não dá 11 horas por dia. Mas nunca falamos do Evangelho para ele. Talvez contamos piada, sorrimos, brincamos, compartilhamos até a água, a comida, as dor, mas não compartilhamos o Evangelho. Um pecado. É um pecado. Nós devemos pensar e orar e falar do Evangelho de Cristo a todos aqueles que estão em nossa volta. Todos eles. Deus nos chamou para orar. Deus nos chamou para pregar o Evangelho do Senhor. A igreja toda do Senhor tem a responsabilidade de orar e pregar o Evangelho de Cristo. Todos nós, dia após dia. Assim, todos aqueles vão dando frutos. Coisa boa a gente ter alguém na igreja que a gente trouxe ele para a igreja. Pregou o Evangelho, discipulou, andou com ele, aconselhou, chorou com ele. E precisamos disso. Demonstrar amor, carinho, respeito e, acima de tudo, gratidão a Deus pela vida daquela pessoa. Quando eu falei do cálculo de 11 horas, se a gente multiplicar isso numa semana, 5 dias,
vai dar 55 horas junto com a pessoa. Por semana. Por semana. Só que eu não tinha falado ainda que durante essas 55 horas que eu aumentei aqui, o cálculo que a gente fizemos, talvez eu compartilhei até mesmo do pecado da pessoa. Pequei junto com ele. Mas não tive coragem de pregar o Evangelho. Nós devemos pensar. E sabemos, irmãos, que Deus tem usado a vida de cada irmão aqui também. Alegramos muito quando vê um irmão chegando com outro aqui na igreja. Olha, fulano, convidei ele, está aqui. Uma alegria muito grande ter ele aqui na casa do Senhor. Isso é bênção do Senhor. Mas serve de orientação para a nossa vida. Nós precisamos orar e compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, irmãos, nós podemos ver que a obra do Senhor sempre vai andar de acordo com a vontade de Deus, estabelecida pelo próprio Senhor Jesus Cristo e anunciada pelos teus servos, chamado por Cristo, enviado por Cristo e capacitado por Cristo pelo poder do Espírito Santo. É Deus que nos conduz à pregação do Evangelho. Quantos anos demorou aquele homem que eu preguei para ele se converter? 6 anos. 6 anos depois, eu ouvi a confissão do povo dizer: aquele homem se converteu. E está na casa de Deus. Muitos vão se converter e talvez eu e você já partiu até para a glória. Muitos vão se converter. E talvez eu e você já partiu para a glória. Mas isso não nos isenta de pregar o Evangelho de Cristo Jesus. A nossa missão é pregar. Converter é com o Espírito Santo do Senhor. A nossa missão é pregar. Converter é com o Espírito Santo do Senhor. Vamos orar? Ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma vez estar na Tua casa. Podemos, ó Deus, ouvir a Tua mensagem e a Tua palavra e saber que o Senhor nos chama para pregar o Evangelho, para orar, para buscar a presença do Senhor. E sabemos, ó Deus, que a nossa missão é pregar e a conversão vem do Senhor. Nós somos chamados, ó Deus, que o Senhor nos capacita, nos ensina a viver de acordo com a Tua vontade e com o Teu querer. Que nós podemos ter pressa de pregar o Evangelho do Senhor e compartilhar o Evangelho àqueles que estão do nosso lado, aqueles que estão vivendo conosco todos os dias. Pai, nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém.